Meus irmãos, tudo bem? Hoje eu lhes convido para uma reflexão sobre reforma, vigiai. Isso aqui no nosso programa Luz para os Meus Caminhos. O texto, Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 31, que diz assim: Cuidai ou vigiai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Meus irmãos, o marco da reforma protestante se deu em 31 de outubro de 1517. Firmou-se a lição de que a ditadura religiosa é a pior de todas as ditaduras. A partir do momento que algum líder religioso, alguma igreja ou qualquer movimento reformista chama a sensatez de entrave, de resistência, de incredulidade, de pecado, é preciso vigiar, é preciso tomar cuidado. Aí está a nascente do escândalo, da heresia, do divisionismo. Quando sincera, humilde e desprovida de interesse pessoal, carnal, a resistência é uma bênção. No século XVI, meus irmãos, a reforma e a contra-reforma enfrentaram temente e corajosamente quase todos os 7 chamados chefes da igreja daquela época e arrancaram a igreja de um mar de lama. É bom lembrar que na igreja primitiva, Paulo, a certa ocasião, enfrentou Pedro, aspas, face a face e, aspas, diante de todos, por sua atitude reprovável e condenável, aspas, de obrigar os gentios a viverem como judeus. Isso está em Gálatas capítulo 2. E Pedro era mais antigo na fé do que Paulo, que nunca conviveu com Jesus e que no princípio era até o mais perigoso opositor dos cristãos. Mas ele teve a ocasião de fazer valer a sua fé e fez. A despeito de lutar pela igreja original cristã, não se pode, meus irmãos, abrir mão da doutrina bíblica e nem de sua prática. A Bíblia não é antiga e muito menos atual, ela é eterna. Não cabe remendos. Ai de quem tirar ou acrescentar um tio daquilo que Deus revelou. Quando se torna inconveniente o não peneirar, o não refletir, o engolir tudo, o aceitar concessões, o secularizar o sagrado, é que se vai pavimentando o caminho da presença histórica de ensinos e comportamentos espúrios, e vão assim corrompendo e comprometendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a história se repete. Atualmente, somos desafiados com toda sorte de pessoas de destaque, fazendo publicamente declarações que claramente ofendem a Bíblia, a revelação de Deus e de sua soberana vontade para o seu povo. Entendemos que a Igreja Reformada deve estar em constante vigilância e em prontidão para necessárias reformas, na busca do viver nos moldes de sua origem. Se descer um anjo do céu e falar algo contrário à palavra de Deus, que seja considerado anátema. Como Paulo adverte, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em perfeito juízo. 1 Tessalonicenses 5:6. Ou também, como disse João, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Essa nossa batalha, meus irmãos, ela se trava na mente. Para vigiar, para estar atento e alerta, para examinar e julgar, precisamos fazer bom uso do pensamento, do raciocínio, da observação, da sensatez, da história. Esse exercício não significa obrigatoriamente falta de fé. Não é pecado. Muito pelo contrário,
é virtude, como se lê em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem de Paulo, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Portanto, é necessário estar de orelha em pé. É preciso vigiar e, sendo necessário, é preciso reformar. Reforma, vigiai. Amém.